No dia 8 de julho de 1741, em Connecticut, nos Estados Unidos, o pregador Jonathan Edwards fez o lendário sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Pois é, eu tendo a achar que esse sermão foi lendário de fato. Pelo menos as reações que a história conta a esse sermão foram exageradas, sem dúvida nenhuma. Claro, o sermão aconteceu, mas acredito eu e alguns outros também pensam que algumas das reações que dizem ter havido foram tanto quanto exageradas e não foram bem assim. Mas, enfim, vamos pensar um pouco sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado, mas antes, é claro, que eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e ative todas as notificações para você não perder nada do que a gente produz por aqui. O Jonathan Edwards, que é celebrado como um grande herói da fé nos meios mais fundamentalistas, ele baseou um sermão no texto de Deuteronômio, claro, sermões assim só podem ser baseados no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, e o Jonathan Edwards usou esse sermão, esse texto, para respaldar uma apresentação de um Deus que estava irado com o pecado do povo, de um Deus que puniria o povo, de um Deus que se vingaria das maldades cometidas pelo povo e pelo pecado humano, de uma certa forma, porque isso era algo que irritava a Deus e que levava à ira. E, aliás, é um argumento ainda muito presente em grande parte das igrejas. Para muitas pessoas, Deus abençoa se você fizer o que é certo, se você não fizer nada de errado, e a vida para de funcionar, para de fluir, Deus para de abençoar se você fez alguma coisa errada da qual não deveria fazer. Essa é uma lógica pagã, na verdade, né? É o paganismo que entendia, o politeísmo pagão, que entendia que se alguma coisa não estava dando certo, era porque eu e a minha comunidade fizemos alguma coisa que levou à ira dos deuses. E por isso eles estão nos castigando. A única maneira deles arrefecerem e voltarem a nos abençoar é quando a gente faz sacrifícios, ofertas, homenagens, aí eles ficam bonzinhos e voltam a nos abençoar. Essa é uma lógica pagã, que é a lógica da mentalidade de muitos cristãos ainda hoje, que não entenderam absolutamente nada do Deus que Jesus revela. Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos não entenderam quem é o Deus a quem Jesus revela, o Deus encarnado na pessoa de Jesus. Não entenderam ainda o que isso significa. Além disso, Jonathan Edwards, ele era um avivalista, alguém com tendências moralistas, que era típico daquele segmento lá dos Estados Unidos, e alguém também que tinha pregações que apelava para o sentimentalismo como típico de todo avivalismo, de certa maneira. Não estou depreciando o avivalismo, teve situações muito interessantes, pessoas muito interessantes até, ou interessantes, ligadas a esses movimentos, mas é claro que ao longo da história, essas manifestações do chamado grandes avivamentos, eles eram com cunho sentimental muito forte. E é claro, há muitos relatos de pessoas tendo medo, se emocionando, chorando, se desesperando. E isso aconteceu muito, não só nesses episódios históricos, como ao longo da história do cristianismo em várias outras ocasiões. Emoção não é uma coisa errada, é óbvio que não. O ser humano também é um ser emocional. Aliás, se o ser humano não se emociona com nada, é sinal que aí sim tem uma coisa muito errada. Nós nos emocionamos com coisas tristes, com coisas felizes, alegres, com coisas que nos fazem vibrar, com coisas que nos deixam empolgados. O sentimentalismo que eu quero dizer nas pregações é quando há uma aposta para esse tipo de fenômeno.
quando se apela para esse tipo de manifestação, independente do conteúdo que é passado. No sermão que o Jonathan Edwards escreveu e leu na sua comunidade naquele dia, o relato é que muitas pessoas ficaram aterrorizadas com a imagem de Deus apresentada por ele. Ficaram com medo de serem punidas por um Deus irado, um Deus imprevisível, que poderia mandá-las para o inferno naquele momento. E muitas pessoas, segundo o relato, se agarravam aos bancos, se agarravam às pilastras, choravam desesperadamente e tinham medo de serem punidas naquele momento. Tinham medo de irem para o inferno naquele momento. O que é estranho é que muita gente enaltece esse sermão como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, como se fosse um agir de Deus trazendo temor às pessoas, mas é um sermão baseado numa imagem de Deus falsa, numa imagem de Deus que não é a que Jesus nos revela. Quando os discípulos pediram para ele mostrar o Pai, Jesus disse: "Quem vê a mim, vê ao Pai." É Jesus quem revela o Pai. E essa fórmula de sentimentalismo, de histeria, medo e de um Deus irado que pune, que se vinga, que cobra, que manda para o inferno, que gera pestes e punições por causa do pecado humano, é uma artimanha antiga, muito antiga, na verdade. É uma estratégia pastoral em alguns setores, desde a Idade Antiga, da Idade Medieval, usada com muita eficácia, porque amarravam as pessoas no medo, amarravam as pessoas no histerismo, e as pessoas tinham pânico de Deus, pânico de se relacionarem com Ele, e tinham medo de irem para o inferno imediatamente. E as pessoas que lidam e desenvolvem uma espiritualidade com essa tônica dificilmente terão prazer na oração, dificilmente terão prazer na reflexão bíblica, dificilmente terão prazer no relacionamento com Deus, porque tudo isso lhes parecerá um peso, tudo isso lhes parecerá algo muito difícil de ser feito. Sabe por que que é difícil? Porque talvez você enxergue Deus como um Deus irado, que cobra que você tenha que fazer lá um ritual para agradá-lo. Um Deus que vai te punir pelos erros que você faz, que às vezes você nem sabe exatamente quais são, mas que Ele está pronto para punir você. E você, com medo, opta pela oração, pela espiritualidade, com o propósito de fugir dessa punição, e não por amor, e não por espontaneidade. Pois é, muitos setores religiosos apresentam a imagem de um Deus irado, de um Deus que está sempre revoltado com os seres humanos, que quer puni-los, castigá-los e mandá-los para a punição eterna. Mas será que é essa a imagem de Deus que Jesus nos revelou? Você sabe, quem revela Deus não é a igreja. Quem revela Deus não são os pregadores, sejam eles quais forem. Quem revela Deus não é nem a teologia. Quem revela Deus é Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai, foi o que Jesus disse. Jesus é a perfeita e plena encarnação e revelação de Deus à humanidade. Portanto, se eu quero saber quem é o Pai, não há outro caminho. Eu tenho que olhar para Jesus, porque é Ele quem revela o Pai. E talvez a passagem que melhor resume isso é a história do Pai misericordioso, lá Lucas capítulo 15, que é popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32. O Deus, o Pai, na verdade, que Jesus revela nessa passagem, é muito diferente de um Deus irado. E os pecadores que estão nas mãos desse Pai não têm tantas preocupações assim na punição, pelo contrário. A preocupação é em voltar para o coração do Pai, é em ter um encontro com o Pai e de entender que esse Pai é um Pai de amor e misericórdia. Aquele pai estava cercado de pecadores. O filho mais novo, o filho mais velho, eram pecadores.
E o pai agiu com com o mesmo amor, com o mesmo perdão, com a mesma compaixão, tanto com o filho pródigo, quanto com o filho mais velho que permaneceu na sua propriedade. O Deus a quem Jesus revela, e deveria ser a pregação do cristianismo, é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de acolhimento, é um Deus que perdoa e que é solidário ao sofrimento e às mazelas da humanidade. É um Deus que nos convida para o arrependimento, para termos uma vida mais humanizada, uma vida melhor, uma vida mais digna para nós e para quem convive conosco. É um Deus que nos convida a vivermos relações mais humanas, para que a vida humana seja facilitada, para que a vida humana seja melhor. E nós não somos pecadores nas mãos de um Deus irado, que quer nos punir, matar e nos jogar no inferno. Nós somos pecadores sim, porque somos limitados, imperfeitos, mas graças a Deus que nós somos pecadores nas mãos de um Deus amoroso. Pecadores e pecadoras nas mãos de um Deus de compaixão. Pecadores e pecadoras nas mãos de um Deus que nos ama, que nos quer bem, que quer nos restaurar na relação com Ele, na relação com a vida, na relação conosco e na relação com o próximo. O Deus a quem Jesus revela é bem diferente de um Deus irado. Aliás, você já parou para pensar naquela leitura de Isaías 61, que fala sobre o dia da ira do Senhor e o ano aceitável da sua graça? Pois é, aquela passagem não fala sobre Jesus, como as outras passagens de Isaías do Antigo Testamento não estão falando de Jesus, mas algumas dessas passagens foram lidas pela igreja aplicando-a a Jesus. Essa de Isaías capítulo 61, inclusive, Jesus leu na sinagoga essa passagem. E o curioso é que, se você comparar as duas leituras, você vai ver que em Isaías fala do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança de Deus, e a leitura que Jesus faz, ele não fala do dia da vingança do nosso Deus. Ele omite propositadamente o dia da vingança de Deus, porque na mensagem cristã, na mensagem de Jesus, no Deus a quem Jesus revela, não há espaço para a ira de Deus. Não há espaço para a vingança de Deus, porque não é esse o caráter de Deus que Jesus nos mostra e nos revela. Jesus nos mostra um Deus de perdão, de amor e de acolhimento. E essa tem que ser a pregação da igreja, e essa tem que ser a pregação que de fato gerará avivamento. Fora isso, é só emoção e nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Um abraço, fique bem, fique com Deus, inscreva-se no canal e ative todas as notificações e até a próxima oportunidade.